Uma boa nordestina, hoje eu vou gravar o vídeo no melhor lugar do mundo, que é o quê? Uma rede, na verdade. Esses dias eu estava assistindo uma palestra da incrível Lúcia Helena Galvão, e ela falou uma frase muito interessante, que ela diz assim, que nada de grandioso nasce em meio à desordem. E aí eu comecei a me questionar, né, e pensei, poxa, como é que será que era o ambiente em que Michelangelo estava esculpindo a Pietà? Será que era um ateliê, assim, desorganizado? Será que era confuso? Será que ele internamente estava estressado, de mal com a vida? Ou será que tinha algum equilíbrio naquele ambiente em que ele estava, no momento em que ele esculpiu aquela sensibilidade, né? Que é essa obra que eu vou colocar aqui do lado. E aí, eu coloquei no Instagram essa reflexão e muitas pessoas discordaram de mim, porque eu penso que dentro de uma ordem, realmente é mais fácil de se ter melhores resultados. E aí, realmente, tem alguns exemplos, eu vou colocar aqui do lado também, uma imagem da área de trabalho de Steve Jobs e de Albert Einstein, que realmente era em meio a alguma desordem, né? Mas eu fico pensando, será que se eles estivessem envolvidos pela ordem, eles não teriam melhores resultados? Será que a ordem, ela não é um potencializador do progresso? Para falar a respeito disso, eu vou trazer um neurocientista fantástico para esse vídeo. Assim, não trazer fisicamente, né? Queria eu, porém não é possível ainda. Que é o Ramachandran. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve, tá? Ele é um neurocientista indiano. E ele estuda neuroestética, que é um termo que foi criado em 2002, mas já existe há muito tempo o estudo, né? De como é que o nosso cérebro, ele processa estímulos visuais, digamos assim, como é que ele entende, absorve e compreende a estética dos ambientes. E assim, esse Ramachandran, ele diz assim, que claro que cada um tem sua percepção, cada um tem sua vivência, cada um tem sua cultura, e isso interfere na percepção da estética de cada um. Só que isso representa 90% da percepção, que é uma coisa mais assim pessoal. Só que 10% da nossa percepção é uma coisa assim envolvida por leis universais, porque o cérebro, ele funciona da mesma forma na maioria das pessoas, assim vamos dizer, né? Em todas as pessoas, em algum grau, ele funciona da mesma forma, que são esses 10% de, entre aspas, leis universais de funcionamento do cérebro. Então, o que eu for falar nesse vídeo é dentro desses 10%. O Ramachandran, ele criou assim, né? Dentro dos estudos dele, ele chegou a 10 leis da neuroestética. Uma dessas leis é a lei do agrupamento, que é tipo assim, quanto mais estímulos tiverem em uma obra de arte, que ele foca muito em obra de arte, né? Mas a gente pode trazer para ambientes, para arquitetura, para a natureza. Quanto mais estímulos, melhor para o cérebro, porque nosso cérebro ele sempre procura sentido nas coisas. Então, quando tem muitos estímulos, nosso cérebro está procurando por entendi o que é isso aqui, entendi o que é essa bagunça sensorial. Então, nosso cérebro ele quer evitar ao máximo as confusões cognitivas, que a neurociência chama de confusões cognitivas. E ele quer entender, ele quer sentido nas coisas. Então, quanto mais estímulos, melhor para o nosso cérebro se desenvolver. Só que aí você pode estar me perguntando, mas Lara, você está querendo me convencer de que ordem é progresso e está me falando que quanto mais estímulo, melhor para o nosso cérebro? Como é que é isso? E é aí que a mágica acontece, pequeno gafanhoto. Para explicar um pouco melhor isso, eu vou recorrer à minha querida amiga biofilia, design biofílico. A biofilia, ela é assim, a inclinação humana à natureza, a se aproximar da natureza, porque assim, nós viemos da natureza, nós somos parte da natureza. Então, o que tem na natureza a gente se identifica, a gente costuma se identificar. Então a biofilia ela procura trazer elementos da natureza para o design, para a gente se sentir melhor, ter um bem-estar. E aí, dentro do design biofílico, tem uma estratégia de design que é a complexidade organizada, que é uma coisa que existe na natureza e que a gente procura trazer para o design através da nossa criatividade, né? A complexidade organizada é justamente essa complexidade de estímulos que tem na natureza, só que não causa confusão cognitiva no nosso cérebro. Por quê? Porque é organizado. Se a gente for parar para examinar, assim, estudar a natureza, prestar atenção como é que ela funciona, é tudo dentro de uma ordem. Eu fiz um curso de agrofloresta que o professor ele ensinou pra gente que quando a gente vai fazer uma agrofloresta, começa plantando as, vamos dizer assim, plantas mais básicas
E aí, com o tempo, essas plantas vão morrendo para que as mais fortes cresçam. E aí, depois de um tempo, essas mais fortes crescem, se desenvolvem e chega um ponto que elas têm que morrer para que as mais fortes que elas nasçam e tenham um solo fértil para elas poderem se desenvolver. Então, é um sistema de compensação, né, de cooperação que é dentro de uma ordem. E assim, não é só o funcionamento da natureza que é dentro de uma ordem. Os próprios padrões visuais que a gente percebe na natureza também estão dentro de uma ordem, que é o que a gente chama de padrão fractal, proporção áurea, que a gente encontra nas nuvens, no céu, no tronco de uma árvore, numa folha. E não só nesses elementos da natureza, digamos assim, entre aspas, longe da gente. Nós também temos padrões fractais. Nossos batimentos cardíacos são padrões fractais, nossa pele tem padrões fractais. E recentemente teve um estudo da Universidade de Oregon, feito por Richard Taylor, que ele mediu as respostas elétricas do nosso cérebro e nossa condutância da pele, que é sudorese. E ele viu que a gente tem uma diminuição nos níveis de estresse quando a gente está exposto a padrões fractais, principalmente os de 1.4, dimensão 1.4, que é de maior complexidade. Então, olha só, quanto mais complexidade, menos estresse. Mais complexidade, assim, de um padrão fractal, menor o nível de estresse dentro da gente. Então, o que é que isso está querendo dizer, né? Muita complexidade e pouco estresse? Por quê? Porque é uma complexidade organizada. E tem estudos da da Escola de Medicina da Harvard, que eles evidenciam, de certa forma, eles ainda não chegaram a uma conclusão concreta, mas evidenciam, de certa forma, que os sinais elétricos do nosso sistema nervoso, todos são feitos em padrões fractais. Então é uma comunicação, assim, na natureza, tudo dentro de uma ordem, tudo dentro de uma ordem. E nós somos parte dessa natureza. Será que essa ordem ela não impacta na gente? Será que um ambiente organizado não é melhor para o nosso funcionamento? E aí, para isso, eu quero trazer 2 estudos que foram feitos. O primeiro, da Universidade de Princeton, que pegou um grupo de pessoas que se consideravam desorganizadas e outro grupo de pessoas que se consideravam organizadas e botou essas pessoas para fazerem a mesma tarefa. E aí, o grupo de pessoas desorganizadas, elas não conseguiram se planejar direito para fazer a atividade e elas não conseguiam terminar aquela atividade, porque começava uma coisa e via outra aqui, aí vinha para cá e não concluía, não tinha uma constância, não tinha um foco no pensamento. E já as pessoas organizadas não tiveram esse problema. E aí, quando eles foram analisar as pessoas que estavam no grupo de desorganizadas, elas tiveram um nível de cortisol muito alto no organismo, que é o hormônio do estresse. E tem outro estudo que pegaram mulheres donas de casa e tinham dois discursos, né? Uma parte delas dizia que a casa delas era desorganizada e a outra parte dizia que a casa era organizada. E eles foram analisar a resposta biológica desse grupo de mulheres e eles viram que o grupo das, entre aspas, desorganizadas, elas eram mais deprimidas, mais cansadas, o nível de cortisol também era alto no organismo delas, enquanto que as organizadas não tinham esses elementos tão aparentes assim, né, tão fortes quanto a das desorganizadas. Quando o nosso cérebro olha para um objeto, um ambiente, ou para a organização de um espaço, essas formas, elas geram automaticamente uma resposta emocional dentro da gente. E essa resposta emocional, ela é processada a nível subcortical, que é abaixo do córtex, no caso, né? E aí essa resposta emocional que está a nível subcortical, ela manda um estímulo bottom-up, que a gente chama, que é diretamente para o córtex, que é a percepção consciente daquilo ali, e um estímulo top-down, que é, vamos dizer assim, uma resposta somática daquele estímulo, que gera uma resposta motora. Então, as coisas que a gente vê, os ambientes que a gente se expõe, eles geram uma influência tanto emocional quanto comportamental para nós, entende? Então, se a gente está num ambiente desorganizado, o nosso cérebro ele não sabe por onde começar. E aí fica aquele começo, né? Antes de começar a fazer o que a gente tem que fazer, o nosso cérebro ele fica
perdido. Fica perdido com o tanto de estímulos sensoriais ali, entendeu? Que ele não sabe como processar aquilo tudo de vez. E aí quando a pessoa para, se organiza, o cérebro, ele pula essa etapa de estresse, de ansiedade, de confusão desse início de uma pessoa desorganizada, entende? E aí fica mais fácil de ter uma clareza de pensamento, fica mais fácil de tomar decisões, fica mais fácil de ativar nosso córtex frontal, que é justamente responsável por essas atividades de atenção, concentração, planejamento. E para concluir, eu quero trazer, para esse raciocínio, uma frase de justamente Albert Einstein, que mostrei uma foto no início do vídeo, que ele fala assim: olhe profundamente na natureza e então você entenderá tudo melhor.